Ricardo, viva. Quando chegar o JN mostraremos esse jornal. Mas para já uma palavra para esta figura que está em todas as primeiras páginas. Franco Carlucci foi um americano que teve um papel muito importante no pós-25 de Abril. Sim, foi um papel importante, tendo em conta que os Estados Unidos estavam particularmente preocupados com o facto de Portugal cair, como se dizia a expressão utilizada, nos braços dos comunistas. Estamos em plena Guerra Fria, há ainda o Muro de Berlim, há ali o Bloco Soviético contra o Bloco Imperialista e havia aqui o risco de Portugal, que tinha sido uma ditadura, poder, com esta Revolução de Abril, ficar debaixo da tutela do Kremlin. Isso era claramente uma preocupação para Gerald Ford, o presidente, que tinha, curiosamente, como número 2, ou melhor, como chefe de gabinete, Donald Rumsfeld. E ambos tinham essa preocupação e estavam quase obcecados com aquilo que eles achavam que seria o melhor, que era isolar Portugal e tentar evitar esse controlo soviético. Carlucci, de alguma maneira, acabou por ser o elemento desbloqueador, na medida em que conseguiu convencer Rumsfeld e conseguiu convencer Gerald Ford que o melhor era exatamente ajudar Portugal, nomeadamente através de um interlocutor privilegiado que ele encontrou em Lisboa, chamado Mário Soares. E que acabou por ser, juntamente com Carlucci, a peça fundamental para convencer os americanos de que o risco comunista podia ser facilmente evitado. E é interessante, em tempos de geringonça, em que o Partido Socialista tem o apoio do Partido Comunista no Parlamento, lembrar estes tempos, eu bem sei, completamente diferentes, mas tempos em que o Partido Socialista tinha como um dos seus grandes adversários exatamente o Partido Comunista e esse risco da tutela do Kremlin sobre a Europa e, em particular, sobre esse reduto que ameaçava poder ser subversivo, chamado Portugal. Muito bem. Ora, e por falar em geringonça, vamos puxar aqui a primeira página do Público, porque os professores, enfim, radicalizaram o discurso, as coisas estão... quebraram, a conversa com o Ministro quebrou, porque os professores querem que o tempo de serviço conte, o Ministro não quer contar o tempo, os famosos 9 anos, 4... já me esqueci. É fazer as contas. Aquela conta, exato, fazer as contas. Os 9 anos e uns dias, e uns meses, e uns dias, não me recordo agora de cor, tantas vezes que já disse. Mas o certo é que isto está extremado, não é? Sim. E corremos aqui o risco de ter, outra vez, o fim do ano letivo muito complicado. E em termos políticos, aqui é dito, é curioso o público dizer que a geringonça deixa os professores sozinhos em guerra com o governo. Portanto, a tentar manter-se um bocadinho à margem de toda esta guerra. Não é? Pois, embora me pareça que se calhar a interpretação é um pouco mais complexa do que isso. Eventualmente não mudou muito naquilo que era a relação dos professores com o governo. Aquilo que me parece que mudou, sobretudo nos últimos 3 anos, foi o relacionamento dos sindicatos com a tal geringonça, sobretudo os sindicatos que estão debaixo da esfera de influência do Partido Comunista, que de alguma maneira calmaram. E se nós recordarmos aquilo que foi, e tu agora falaste disto, o fim e o início dos anos letivos, percebemos que havia aqui uma calma, que pode obviamente ser explicada por algumas medidas que foram tomadas exatamente para apaziguar essas tensões, mas mais do que isso havia também aqui uma espécie de paz política que era permitida exatamente por esse apoio do Partido Comunista às políticas do governo de António Costa. O problema aqui é que estamos a chegar a eleições legislativas. E estamos a chegar a eleições num clima de tensão crescente. E se tu reparares, este mês de maio, que agora terminou, foi um mês de enormes contestações, de greves, manifestações, de protestos, que dão a entender que há aqui um outro clima, exatamente empurrado por essa tensão que está a ser artificialmente provocada politicamente, em particular pelo Partido Comunista, que, e não o esconde, começa a entrar em rota de colisão com muitas das medidas governamentais. E os professores são aqui uma ponta deste iceberg e uma ponta importante, até por aquilo que eles significam em termos de peso, de visibilidade pública, quando, sobretudo, chegam estes momentos, como os momentos de avaliação ou os momentos do arranque do ano letivo. Muitas e muitas famílias, a maior parte das famílias portuguesas que têm familiares, têm filhos a estudar, são afetados por este clima e isso certamente dá esse peso político que agora se torna um pouco mais visível exatamente por essa posição de força. Os líderes sindicais, que nós quase já tínhamos esquecido, voltaram agora à ribalta exatamente neste clima de maior visibilidade da contestação nas ruas,
que de resto Jerónimo de Sousa já tinha prometido a António Costa se não houvesse alguns acertos que claramente não estão aqui a ser tidos em conta. Olha, e esse assunto também tem algum destaque no Jornal de Notícias, que já chegou até nós, e o tempo eram os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Não me recordava dos 4 meses e 2 dias. Mas vemos esse assunto, está aqui na primeira página do Jornal de Notícias. Notas e exames em risco com greve dos professores. É desta forma que o JN fala deste assunto. E sobre a manchete do JN, tem aqui algo curioso. Alunos do primeiro ciclo não conseguem saltar à corda. Estudo revela que metade das crianças apresentam graves dificuldades ao nível motor. Encarregados de educação e docentes exigem mudar forma de ensino das atividades físicas. Depois, o Estado encaixa 3 milhões com quadros de Miró. Receita de bilheteira paga 50% do investimento em obras de arte. Aqui à esquerda, ainda destaque para o futebol. Defesa do Palmeiras, João Pedro a caminho do Dragão. No Sporting, manifestação contra o presidente junto a 700 adeptos. E nos belenenses, clube arrisca despromoção por falha nas contas. Assim deixamos também aqui a primeira página do Jornal de Notícias, que tem aqui a educação como grande destaque. E já agora vamos pegar já nesse assunto. Há aqui outros para falar, mas há aqui duas coisas curiosas para anotarmos. Uma delas tem a ver com isto, que é uma brincadeira que era tão simples como saltar à corda, diz o JN, que afinal parece que agora está a ser muito difícil para as crianças. E depois há aquela história do mapa que está no Diário de Notícias, certo? Exatamente, provas de aflição. 45% dos alunos não localizam Portugal no mapa da Europa. Ainda não conhecemos o que é que está lá escrito, não é? Os detalhes. Pois. Mas é de abrir a boca. É de abrir a boca. São dois temas bem diferentes. Sim. E já vamos ao do Jornal Notícias. Mas deixa começar por esse que é interessante e para mim, tal como para ti, espantoso. Haverá aqui eventualmente uma explicação. Há mapas em que o hemisfério norte aparece em baixo e o hemisfério sul aparece em cima, o que é perfeitamente razoável, porque nós temos esta visão do hemisfério norte que achamos que a nossa, onde vivemos deve estar em cima. Mas se tu virares esse mapa, percebes que na verdade ficas ali um pouco confuso. Eventualmente o mapa que lhes foi apresentado era esse, um ficheiro JPEG que estava desfocado e que não permitia identificar Portugal. É espantoso. É verdade que os alunos, por vezes, demonstram alguma ignorância relativamente a matérias que nós consideramos ser básicas, mas chegar a este ponto de 1 em cada 2 alunos não ser capaz de identificar Portugal, que é daqueles países mesmo fáceis de identificar, porque está ali ao pé do Atlântico, não há que enganar, não é como a Albânia ou Luxemburgo, que estão ali perdidos no meio de uma série de países, parece realmente um pouco estranho. Agora, esta questão do Jornal Notícias é que me parece preocupante. Sim. Porque acho que mal estamos quando é preciso que a escola ensine as crianças a saltar a corda ou a movimentar-se. Para nós que vivemos uma infância extremamente ativa do ponto de vista físico, a escola era o último dos sítios onde nós achávamos que era preciso que alguém nos ensinasse a correr, a jogar a bola, a fazer uma série. Exatamente, era preciso. Tínhamos que ser um bocado controlados exatamente por esse excesso de atividade física. Agora, como aqui diz no Jornal Notícias, os encarregados de educação e docentes exigem mudar formas de ensino das atividades físicas, ou seja, quase que obrigar as crianças a ter atividade física, vão brincar, vão jogar à bola. Bem, é daquelas coisas que, para a minha geração, faz um bocado de confusão, é verdade. Olha, os miúdos estão a desaparecer, as mortes são cada vez mais, o problema demográfico em Portugal é grande. Rui Rio apareceu esta segunda-feira aqui com umas propostas e tem a ver com propostas para a natalidade, não é? No Diário de Notícias também, precisamente, acaba por se fazer este título mais simples e frontal. PSD quer pagar 10 mil euros por cada filho a todos os portugueses. Esta é a primeira medida proposta e quantificada. Muito concreta, muito quantificada, embora se tenha que depois fazer as contas para ver que impacto é que isto tem no orçamento. Mas sabes que, quanto a mim, a chave no impacto desta medida é a expressão 10 mil euros. Porque depois aquilo fica explicado, que são cerca de 800 euros nos primeiros 6 anos, se não me engano, e depois 400 euros por ano até aos 18 anos. Se tu dividires isso por meses, por exemplo, na fase final dá cerca de 30 euros por mês. Se a medida fosse apresentada como os pais agora vão ter mais 30 euros por mês para os seus filhos, as pessoas diziam, para quê? Esta expressão dos 10 mil euros, né? Você tem um filho e imediatamente ganha 10 mil euros, é uma expressão que é muito apelativa.
Eu diria que isto pode ter um impacto muito significativo, agora que nos começamos a aproximar da campanha eleitoral. Esta é uma daquelas medidas que tem, desde logo, duas eficácias. Tem esta que eu agora disse, há aqui a noção de que 10 mil euros que entram no orçamento familiar, e por muito que se explique que isto é espalhado ao longo de 18 anos, as pessoas lembram-se dos 10 mil euros. E o outro impacto é mostrar que Rui Rio tem preocupações sociais. É alguém que quer ajudar as famílias em particular, embora este seja um subsídio igual para todos, ou seja, ganhe-se muito dinheiro ou ganhe-se pouco, recebem todos os 10 mil euros, mas sobretudo são as famílias com menores posses que acabarão por beneficiar mais isto. E isto é uma preocupação para António Costa, porque isto é o PSD entrar exatamente nesse território da ajuda do Estado Social, onde o Partido Socialista tinha algumas das suas principais bandeiras. E é também esta ideia de que Rui Rio não está adormecido, não desapareceu do mapa político e tem, como agora que se começa a ver, algumas ideias que, do ponto de vista eleitoral, podem ser extremamente eficazes. E já agora ainda continuo aqui na primeira página do DN, para aqui um último assunto. No fundo, há aqui uma outra visão e acaba por cruzar as questões da poluição, da dependência energética, das alterações climáticas, é um pouco tudo aqui. Sim. Mas quando começamos a fazer contas deste ponto de vista, o DN diz aqui que a seca reduziu a produção das barragens, aumentou a poluição energética em 26%, e os ambientalistas dizem que o problema veio para ficar e que é preciso preservar a água e investir no solo. Acho que aqui há duas mensagens importantes. Uma é uma relação que nós por vezes não fazemos, que é a relação entre menores índices de água nas barragens e o aumento da poluição. Porquê? Porque havendo menos água nas barragens produz menos eletricidade, havendo menos eletricidade produzida pela água, ela tem que ser produzida pelo uso de combustíveis fósseis. E isso vai aumentar imediatamente a poluição. Outra mensagem importante é de que o que aconteceu em 2017 deve ser um alerta levado muito a sério. É preciso não esquecermos que houve partes do território português que tiveram que ser alimentados por caminhões cisterna que levavam águas para a zona, por exemplo, de Viseu. E essa é uma mensagem muito clara de que não podemos agora, porque estamos, ainda há pouco a peça falava disso, onde é que está o verão, estamos até já a ficar um bocado fartos da chuva, mas temos que ter essa noção de que esta água tem que ser toda muito bem preservada e, sobretudo nos momentos em que a temos em excesso, devemos precaver os momentos em que ela vai ser em falta. Muito bem, Ricardo, vamos agora olhar então aqui alguns assuntos internacionais, vamos tentar espreitar aqui a imprensa online internacional para ver o que é que se destaca e vamos olhar aqui para o lado em Espanha, porque aí a grande expectativa, obviamente, é agora depois da moção de censura, da queda do governo do PP, a formação de um governo do Partido Socialista Obreiro Espanhol. De resto, um assunto que também já vamos pegar mais à frente, que é uma das sugestões que nos traz aqui o Ricardo, mas há aqui uma novidade já, que parece que é aquela que está a dar mais que falar, é que Sánchez contratou Borrell, diz aqui, para compensar de facto os problemas com a Generalitat, mas é assim, vejam a reação de Puigdemont, que ele diz que se este é o gesto fraternal, então, enfim, o que é que virá aí? É porque Borrell, segundo de facto Puigdemont, é alguém que é contra de facto a Catalunha. De resto, um assunto que acaba por ser destacado aqui também no El País, vemos que Josep Borrell será o ministro do Exterior, o novo governo de Sánchez, e também a reação de Puigdemont um pouco mais em baixo. Ele diz que fomenta a escalada do ódio na Catalunha. Portanto, o início da formação do governo para o presidente, para Pedro Sánchez, não está a ser fácil. A imagem à direita é um pouco chocante, mas é o que demonstra as consequências dramáticas na Guatemala. 62 mortos depois da erupção do vulcão do Fogo. As pessoas foram apanhadas por este mar de lama e de cinzas e, de facto, não conseguiram escapar, a maior parte delas. No The Guardian, Edward Snowden é o grande destaque. Ele diz que as pessoas continuam impotentes, mas agora já estão mais avisadas. E aqui do lado direito, a hora para o encontro final vai mesmo acontecer. Dia 12 de junho, no sítio que estava marcado, às 9 da manhã, Trump vai então encontrar-se com Kim em Singapura. Vamos avançar aqui para o Washington Post.
uma vez que, enfim, voltamos a ter aqui mais um problema com os desportistas. Desta vez é Trump que retirou o convite à equipa dos Philadelphia Eagles, futebol americano, porque não respeitaram o hino. É aquela velha história dos jogadores não se colocarem em pé, não respeitarem, ou segundo ele, não respeitarem de facto o hino enquanto ele toca nos campos e, portanto, há mais uma vez uma equipa que não vai à Casa Branca. E aqui no Financial Times a notícia de que Howard Schultz vai sair de chairman, de presidente do Starbucks, essa famosa cadeia. Há indicações de que ele se poderá dedicar à política. No The Wall Street Journal, vamos aqui atualizar, vamos ver qual é o assunto. Tem aqui agora uma nova polémica que há nos Estados Unidos, que é o facto de Trump dizer que se pode perdoar ele próprio como presidente se for condenado a algo. E no meio, os limites para as aplicações. A Apple anunciou novidades para o novo sistema operativo e inclui já de raiz limitações que podem ser autoimpostas à utilização do telemóvel. Uma novidade para a Apple, a Google também já tinha anunciado isso, são as próprias empresas a impor-se praticamente, a dar ferramentas às pessoas para não usarem tanto o telemóvel e cortarem um pouco na dependência. Abro já agora aqui o El País com este artigo porque é uma das sugestões do Ricardo Jorge Pinto que nos traz aqui hoje. No fundo, é aqui a vingança do PP sobre os bascos. Sim. A história conta-se da seguinte maneira. Sánchez precisava de 176 votos para derrotar Rajoy no Parlamento com a sua moção de censura. E para isso, fazendo duas contas, ele precisava de 5 votos para além daqueles que estavam garantidos. E esses 5 votos vinham exatamente do Partido Nacional Basco. Qual era o problema? O problema é que o Partido Nacional Basco, que tinha negociado com Rajoy um acrescento de 540 milhões de euros para a sua região e que tinha tido na altura a oposição do Partido Socialista Espanhol, que não achou grande piada a esse acrescento de 540 milhões de euros, queria ter de Sánchez agora a garantia de que esse dinheiro não iria fugir. E essa foi uma das garantias que Sánchez deu ao Partido Nacional Basco. Dizer, vocês vão ficar, não vamos mexer no orçamento do PP e, portanto, vocês vão ficar com os 540 milhões de euros. E foi assim que o Partido Nacional Basco deu os seus 5 deputados para garantir a aprovação da moção de censura. Agora vem a vingança. Isto é, o Partido Popular, que agora é da oposição, diz, bem, se calhar nós não estamos muito de acordo com aquela medida que tínhamos introduzido no orçamento. E só se calhar aceitaram. Só aceitámos porque era preciso nessa negociação e se calhar agora queremos renegociar este orçamento, apesar de termos sido nós a fazê-lo e a defendê-lo. Não quer entrar em ruptura completa, ou seja, o PP não quer tirar os 540 milhões de euros. Porquê? Porque vai ter eleições, ele sabe, Sánchez prometeu eleições antecipadas e, obviamente, o PP não quer que no País Basco haja uma total oposição ao PP. Mas quer tirar 70 milhões, que não acabará por não ter uma grande influência na vida dos bascos e, portanto, eles não levarão muito a mal esse corte, mas deixa Sánchez completamente com a face perdida, porque Sánchez tinha prometido que aquele era o orçamento aplicado. Ora, é a vingança de Rajoy a Sánchez da forma mais torcida, que é exatamente tocar na questão orçamental, que era uma questão absolutamente delicada. Junte-se a isso todos aqueles problemas que tu há pouco mencionaste, que é, este é um governo que já começa a ter algumas antipatias, nomeadamente na Catalunha, e percebemos que está aqui uma tempestade perfeita contra o novo governo socialista. Ora, e no The Guardian trazes-nos aqui um artigo bastante interessante que mostra como, de facto, a religião, os nacionalistas cristãos começam a ter grande poder cada vez mais para redesenhar a América através de uma via legal e há mesmo um livro, quase um to-do, não é? Uma cartilha. O que fazer, uma cartilha, exatamente, para fazer a legislação, não é? É verdade. Isto é preocupante. Este é um daqueles artigos que a gente lê e fica preocupado, porque estamos a falar de um país civilizado, uma das maiores potências à face do planeta, um país onde nós nos habituámos a ver prémios Nobel, cientistas de grande renome, intelectuais, mas vemos também, em contraste, uma população que, por vezes, parece ser completamente acéfala e misturar coisas que nós achávamos que no século XXI já não poderiam ser misturadas, nomeadamente a religião e a política. E é muito interessante esta cartilha, que está a ser agora implantada em alguns Estados, aproveitando esta onda de Donald Trump no poder, que vai dando cobertura pela sua influência política ao Partido Republicano mais extremista.
há uma cartilha que tem 3 etapas. Uma começa por ser mais ou menos inócua, embora seja até estranha. Por exemplo, os carros de polícia em alguns estados terem que ter escrito "In God We Trust", ou as escolas terem que ter também nas paredes das salas de aula essa mesma designação. Nós podemos achar, realmente não é uma coisa muito engraçada, mas não é grave. Mas depois vêm outros 2 níveis, e no terceiro nível aquilo começa a ser preocupante, porque é a introdução de medidas que, por exemplo, começam a impedir que haja casamentos entre pessoas do mesmo sexo, começa a ter interferência até na vida sexual das pessoas, dizendo que o sexo apenas é permitido